Olá, queridos ouvintes, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Etc. Hoje a gente está com um cenário diferente, eu sei que você percebeu. É porque nós estamos aqui recebendo um convidado mega especial. Ele é um convidado que entrou no universo interestelar e está transformando o mundo das crianças. Ele está levando as crianças a imaginar mais, a brincar mais e, sabe, resgatar aquela infância raiz. Essa é a responsabilidade dele. E nós recebemos ele aqui no nosso estúdio hoje. Ele é conhecido como Cabu, mas o nome dele é Marcos Tadeu. Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser um momento, assim, extraordinário você compartilhar sua experiência conosco. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Você sabe que a gente conseguiu conectar também com o Planeta Terra aqui, junto com o Marcos Tadeu, né? Que é o criador do projeto do Mundo de Cabu. Na verdade, o Cabu, ele tem uma imagem separada da minha, né? E eu acho também muito válido a gente conseguir falar com o Marcos Tadeu, porque a gente vai falar para pais, professores, falar sobre o porquê que a gente criou o Mundo de Cabu, quais são as questões que levaram a gente a chegar no conceito do Cabu também, né? Excelente. Fernanda hoje também está fazendo parte aqui da nossa bancada, está compondo a nossa mesa, porque Muito também bom. vai agregar Olha, muito. eu acho que eu tô causando inveja em muito professor hoje. Eu imagino. Porque eu usava Mundo de Cabu na sala de aula. É mesmo? Então, ter ele aqui na mesa é um privilégio. Tá, professores, desculpa, hoje eu vou representar vocês aqui, tá? Vocês não estão aqui, mas vou representar. E é uma classe que eu adoro, hein? A classe dos professores. Eu sou apaixonado por essa classe aqui, de verdade. É. Olha, para você que não sabe, a Microkids tem uma parceria com o Mundo de Cabu, que é o Marcos Tadeu. E aqui a gente já desenvolveu alguns projetos juntos que já estão chegando em algumas escolas. Aqui a gente tem o Fazendo Trânsito Legal, também temos esse Papertoy? Papercraft. É isso aí que eles falaram. Isso aqui é uma atividade super lúdica, é um maker que as crianças produzem em sala de aula ou dentro de casa. É um projeto justamente para a criança desenvolver aí a questão lúdica, as habilidades, né, de se concentrar aí nessa construção. A gente também tem os seus livros que você trabalha com esses livros nas escolas. Como que você trabalha com esses livros? Então, a ideia é a gente levar ele para as escolas para facilitar o uso dos professores, assim, né? Pra gente, por exemplo, vamos falar sobre Paradidático, né? a dor de dente. Então, a gente vai ter o livro para dar um auxílio para os professores também. Para educar, para ensinar. Então, ajuda os pais, os professores e as próprias crianças, né? Porque a gente tem que pensar na criança também como aprender mais fácil, né? Como ela conseguir, por exemplo, o Papercraft, que é um bonequinho, é super simples, mas ele não vem com como montar, porque a criança precisa desenvolver o pensar. E nem pronto, né? E é isso, ele não vem pronto. Porque as crianças, elas estão com dificuldade de pensar, né? Startar como fazer. E o fazer, o do it yourself, esse faça você mesmo, ele precisa ser resgatado. A criança precisa construir com as mãos, né? Construir os brinquedos e o brincar, né? E não é só isso, né? Porque tem muita tem coisa muita boa coisa. chegando aí em 2024, veio com tudo, tem muito produto novo para ser lançado. Pois é, você tá Já dando tô coçando aqui, é quase que eu falo, mas não vou falar não, porque vai que chega aí. Segura pra você. Calma. Ó, Isso. tem muita coisa para falar aqui. Eu acho que isso é muito importante a gente mostrar tudo que o Cabu tem pra gente trazer para 2024, que é o ano do Cabu. A gente já tá percebendo isso, que é o ano do Cabu. Bacana, excelente. Olha, eu tenho certeza que, assim como eu, muitos que estamos assistindo agora estão, assim, curiosos para entender o que é o Mundo de Cabu e o que significa o Mundo de Cabu e o que o Marcos Tadeu, o que a Microkids tem a ver com isso. Pois é, continua aqui com a gente, porque você vai descobrir tudo nos mínimos detalhes, porque não é só aqui a galera da Microkids que vai falar, é o próprio Cabu, é o próprio Marcos Tadeu. Então fica aqui conosco, porque vai ser um episódio marcante aí para você. Bora lá começar, então? Bora Lá. Então, assim, ó, já começa matando a nossa curiosidade. Como que isso começou? O que você fazia antes? E o que aconteceu na sua vida que uma luz se acendeu e você pensou, caramba, é isso. Conta tudo pra gente que nós estamos curiosos. Então, essa história vai começar há muito tempo atrás aí. A minha família já é do entretenimento, desde 1978. Legal. Então, a gente já está dentro do entretenimento já a vida inteira, né? Já viajei com shows, infinitos shows. Já viajei com Exalta Samba, a gente já fez Capital Inicial, a gente fazia vários shows adultos. Uhum. E chegou um certo momento da minha vida que eu falei, não quero mais fazer show adulto, eu queria produzir alguma coisa infantil, porque eu gosto demais desse projeto. E aí tive a oportunidade de fazer um show do Patati Patatá. Produzi esse show em Patati Patatá e falei, Gostei disso. E nessa estratégia eu falei, meu irmão me liga, falou, eu preciso fazer um show do Sítio do Pica-Pau Amarelo na África. Nossa, que desafio, hein?
eu sou de Taubaté, cidade de Monteiro Lobato, capital da literatura infantil. Cresci próximo ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, conheço tudo sobre a história, da história do Monteiro Lobato. Falei, fácil, vou arrumar. Fui no sítio do Pica-Pau Amarelo, falei, ó, vamos levar o projeto do sítio do Pica-Pau Amarelo para a África? Ela falou assim, não posso, porque a gente só tem a liberação para fazer no parque. Não entendi direito como funcionava essa questão de licenciamento, não entendia muito bem isso. Falei, tudo bem, quem pode liberar isso para mim? Falou, ó, esse rapaz aqui, Álvaro. E aí liguei para ele e falei, Álvaro, eu quero fazer o show do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele falou, ó, você vai vir, tal dia você vai me encontrar na Rede Globo para me apresentar o que você quer. Falei, tá bom. Peguei, fui até a Berrini, entrei lá na Globo, eles me aceitaram lá, cheguei e falei, eu quero fazer um show do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele falou, a gente não tem show, você veio para fazer um licenciamento? Eu falei, o Álvaro falou, sim, ele veio para fazer um licenciamento. Aí eu, tá bom, vamos desenvolver então, vamos desenvolver esse projeto. Né? Pois é. Falou assim, você tem 7 dias para me desenvolver um projeto. Nossa. Miguel Falabella tá produzindo também. Quem me apresentar primeiro, leva. E aí, apresentei o projeto, apresentei as músicas, criei uma semana, criamos o show, de como ia ser, a estratégia toda, né, para estruturar esse projeto. Liberou. Aí... Esse show você era o personagem. Não, eu era o produtor, nunca era fui produtor. personagem. Estava entendi. nos bastidores. Então entendi. Eu sempre estive na parte Você de trás. estava sempre por trás das câmeras. Essa foi a virada também do Mundo de Legal. Cabu, né? Porque aí você antes ficava nos bastidores e hoje... Não, e aí, você não acredita? A gente fazendo uma turnê com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, já fazia uns 7, 8 anos a gente fazendo. Falta um personagem, por causa de que passou mal, calor em Salvador muito grande. Quem que vai fazer o personagem? E eu, assim, o show não pode parar, a criança que tá lá não pode perder o show, então, porque tem que ter essa... Sim. Não pode parar, a gente tem que fazer. Eu faço. Aí fiz o personagem, cheguei e falei assim, nossa, meu lugar não tá aqui. Meu lugar tá atrás, meu lugar tá na frente. Não tô atrás do palco. Você se descobriu. Eu tô na frente. Ali virou a chave. Aí eu falei, ó... Aí cheguei em casa, falei pra minha esposa, falei, Silvia... Eu acho que eu tô com algum problema aqui, porque eu acho que eu quero tá na frente do palco. Ela falou, mas como assim tá na frente do palco? Dorme de novo que resolve. E aí a história fica bem bonita, na verdade, assim, que foi uma conexão que eu tive até com Deus, assim, porque 2 horas da manhã, falei, Papai do Céu, tô aqui, como ferramenta de uso. Se você puder me conceder algum talento que eu possa fazer... Eu aceito. E abençoar a vida das crianças, né, Abençoar, com seu talento. porque isso é fato. Eu já percebi em casa, assim, já. Meu filho estava com 2 anos, eu percebi a dificuldade das crianças, assim, que estavam ali no condomínio, que a gente descia com um carrinho com ele. As crianças não brincavam, as crianças não se divertiam. E já notava uma fragilidade dessas crianças ali, do sistema que estava acontecendo. Depois eu até depois vou fazer mais uma conexão que é legal a gente falar. E aí... Papai do Céu me abençoou 2 horas, 4 horas da manhã, acordo, escrevo. Como tudo começou, Mundo de Cabu. Nome do Cabu, Batatinha, Blado, da onde ele veio. E foi tudo, de repente, tipo, foi tudo num momento só? Ou as ideias, elas foram se construindo e se conectando? Isso foi tudo, pá, de uma vez? Ele veio pronto. Veio pronto? Veio pronto. Tipo, Deus escreveu no livro dele e só te revelou. E falou assim, veio pra você de presente. Que legal, Cabu. Que responsabilidade. Acordei assim, eu falei, amor, acorda. Eu criei um personagem 4 aqui, horas ó. da manhã. Ela falou assim, dorme. Viu? Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Aí que tá. Quando existe já um propósito no projeto, quando existe uma conexão de propósito mesmo, eu falei, olha, isso aqui eu acho que de fato vai funcionar. Usei toda aquela minha estratégia que eu tinha aprendido no Sítio do Pica-Pau Amarelo, durante 9, 10 anos aí. Coloquei no Cabu todas as problemáticas que eu achava que podia fazer mais conexão com as crianças de fato. E a gente falou, tá, estamos prontos. Dentro da época que a gente lançou o Cabu, eram milhares de crianças fazendo gestão de outras crianças. E isso eu já vi um problema muito sério para os meus filhos, porque como é que eu ia colocar o meu filho ou um aluno para assistir uma matéria que seria desenvolvida por uma criança para fazer a gestão desse conteúdo para outra criança? É um tanto complexo, né? Isso para aquela criança que recebe esse conteúdo, é muito difícil isso. Até para ela conseguir ter uma organização dentro da sala de aula, dentro de casa, dentro de um sistema social. Então, eu falei, opa, o Cabu não pode ser uma criança, o Cabu tem que ser eu mesmo. E aí, esse adendo que a gente coloca, porque eu falei, ó, a gente precisa assumir à frente, de fato, essa responsabilidade. Fui abençoado por uma luz divina, então, vamos fazer.
Cabu vem, a gente... Acontece, vamos colocar o Cabu no mundo. Pandemia. Eita! Aí vem a pandemia, a gente é forçado a entender muito mais do que... O Cabu nasceu fazendo shows presenciais. Primeiro foi show. Isso. Então, você ainda não estava no contexto da internet Não tava nessa na época. internet, não Você tava. estava presencialmente desenvolvendo Fazendo shows. show, desenvolvendo show. Aham. A gente tava viajando já. Algumas coisas que eu levava o sítio do Capão Amarelo, eu tava testando o Cabu e eu falei, cara, ele é muito legal, ele é muito aceito pelas pessoas, Aham. pelas crianças. Aí vamos começar gravando, gravava um vídeo, gravava outro, já tinha a história do mundo de Cabu já desenhada de como era. Até o figurino, foi você que desenvolveu? Eu que desenvolvi. Ou você teve ajuda de algum Legal. profissional especializado? Eu desenvolvi ele todo, desenvolvi... Nossa, é muita criatividade. Porque a gente foi pensando, né? Foi assim, o que essa criança ela precisa? Quais são o que motiva para aquela criança ter essa conexão? Eu sempre fomentei muito isso dentro de mim, né? De como eu queria, como eu imaginava a criança assistindo o mundo de Cabu, como eu imaginava recebendo aquele conteúdo. Então aí a gente foi adaptando. Então o Cabu ele é azul com amarelo, a batatinha é rosa com amarelo, o Gaio, a Papa e o Gaio eles são Verde verdes e com amarelo. amarelo. O Dr. Ratazana é cinza com amarelo, o Blado é laranja com amarelo. Então eles têm todos estão Conexão. eles estão Aham. conectados, né? O que eu acho legal também é você pensar na criança do outro, né? Mas também pensando na sua, né? Porque não tem um conteúdo tal pro meu filho. Então, você foi e fez. Não, e assim, e essa fragilidade que me fez falar assim, ó, opa, eu preciso dividir e compartilhar isso de fato com muito mais pais. Eu preciso dividir e compartilhar isso com muito mais isso é muito professores. importante. Porque existe uma responsabilidade no Cabu, existe uma responsabilidade na estratégia do criar, né? Então, essa viagem longa que eu fiz aqui para contar para vocês como nasceu o Cabu, foi para descrever que a gente, quando tem um sonho, quando tem um propósito, a gente tem que acreditar, sabe? Por muitas vezes mesmo, assim, eu escutei assim, esse cara tá maluco, ele vai ficar brincando de boneco até quando? Até quando? Mas eles não sabem o quão profundo é essa ideia do educar. Ele não consegue absorver isso, quanto isso é benéfico para as crianças. Até porque a pessoa que não está inserida nesse universo, ela não entende, né? Antes de eu entrar no universo dos professores, eu não sou professora. Desenvolvia conteúdo de marketing para outros tipos de setores que é muito, muito diferente daqui. Então, quando você não está inserido, você não entende. E você, às vezes, acha que não faz sentido. A partir do momento que você é introduzido dentro do cenário e do contexto, começa a fazer sentido. Então, por isso que as pessoas julgavam, acredito, né? Ficar brincando de boneco, isso não faz sentido. Realmente, para quem olha de fora, como assim? Não faz sentido. Trânsito legal, mas como assim? Como que isso vai entrar nas escolas? Pois é, quando a gente entra no contexto e percebe lá a intenção por trás, faz todo sentido. Não, faz todo sentido. E aí você fala assim, pandemia. E agora? E agora? Eu sou do entretenimento. Eu tô entretendo as crianças. E aí eu fui picado por um mosquitinho do bem, que foi a educação. E foi aí que eu conheci você também, o seu trabalho. Chegam os meus filhos em casa, não conseguia ter acesso a coisas. Eu comecei a ensinar, porque eu que estudo com os meus filhos. Bacana. Eu faço a questão de estudar com eles. Eu vejo a importância de fato de tomar lição com eles, de aprender, né? de estar junto ali muito. Eu falei, eu vou achar uma forma de ensinar a minha filha com essa dificuldade. Eu falei, a luz veio. De novo, né? Eu falei, vou gravar vídeo de como eu ensino para minha filha como Cabu para a internet. Aí na pandemia eu gravei 1.500 vídeos. 1.500 vídeos. Você gravou 1.500 vídeos. De Meu Deus. língua portuguesa, matemática, ciência, falando sobre rotação, falando sobre os planetas, falando sobre números romanos. Inclusive, foi o primeiro vídeo que eu conheci seu, falando sobre... Na verdade, eu estava trabalhando geografia, sobre eu no mundo, né? Eu estava no primeiro ano, com a turma de primeiro ano. E aí eu peguei o vídeo, mostrei para eles, né? Apresentei para eles sobre planeta Terra, continentes... Localização. País... meu estado, minha cidade, meu bairro, minha rua. Muito legal. Então, foi esse o primeiro vídeo que eu assisti. E depois, né? Não, e assim, professores, ó, isso é de coração. Eu falo porque a minha filha falava assim, pai, a gente mora no Brasil? Eu falo, mora. Tá, mas quando a gente vai viajar pra casa da tia, que fica na cidade de São Paulo, ainda é Brasil?
É um conteúdo de primeiro ano, né? Eles se Aí localizarem. eu falei assim... E você teve que estudar também, para Sim, conseguir não, mas criar um conteúdo que vou te falar. É bem específico, não é? E a gente tem que estudar muito. Tem que estudar muito, porque a gente tem que saber o que está falando também. E a gente tem um crivo muito grande. Não sei se vocês sabem. Com certeza. Vocês sabem A educação crivo é lá no alto. Vocês sabem do Kabu também. Vocês sabem que é para usar na sala de aula, então teu crivo de cuidado tem que estar muito alto. Eu tenho uma preocupação muito grande na dicção. Sim. É uma dicção para os professores, porque a gente sabe que isso é um problema já, né? Pega qualquer vídeo assim, a pessoa fala errado. Então, a gente tem uma preocupação muito forte na dicção. No entanto que daí a gente fala até dublado, né? O blado veio da Blabolândia, a gente fala um português... Isso é muito difícil! Fala de sotaque de blabolês com sotaque de português. Aí eu falo... A dicção também, porque era uma dificuldade que eu via que as crianças tinham. Eu ficava na videoaula assistindo as crianças. Eu trabalhava em casa. E a Flor estava estudando com as professoras e eu vendo a aula, falava assim, as crianças têm um problema muito grande de dicção, porque isso tá normal, isso é uma coisa que tem acontecido, elas estão... A Flor, na época, tinha quantos anos? A Flor estava com 4. Na idade da minha filha, praticamente, é bem novinha. Bem novinha. E já começando a construir, né? Eu percebo, assim, a minha filha já construindo já as palavrinhas certinhas, outras que realmente fala errado. O verbo, né? Troca do passado. Troca. E a gente entra mesmo nesse universo de abaixar na altura dela, de falar, minha filha, é assim. Ela hoje falou assim, a Fusca. Olha, mamãe, a Fusca. Aí eu abaixei na direção dela e falei, filha, é o Fusca. Repete comigo, é o Fusca. Realmente, ouve errado e vai só replicando. Infelizmente, hoje em dia, acho que as pessoas não estão tendo a sensibilidade, sabe? De estar perto, de cuidado, olhar, né? o cuidado. É importante a sua missão, Kabu. Muito importante. E aí agora a gente vai falar assim, mas o que é o mundo de Kabu? Na tua pergunta. Porque até agora a gente contextualizou como eu parei aqui. O mundo de Kabu é muito legal. O Kabu, ele veio da constelação de Tintirim, lugar onde são treinados todos os guardiões da imaginação e do faz de conta. E aí ele vem pro planeta Terra, só que daí ele quer trazer o Blado. O Blado veio da Blabolândia, fala um português com sotaque blabolês e adora comer blabofrutas. E ele vem pro planeta Terra para salvar o planeta Terra também, porque existiu um alerta. Porque até uma coisa até muito interessante, porque depois a gente vai juntar junto com a MicroKids, porque não é que a tecnologia ela está errada. A tecnologia ela não é má. A tecnologia ela é boa, ela vem para somar. A gente só tem que se adaptar e usar e utilizá-la de forma correta. Exato. No entanto que a gente tem que saber como utilizar isso. Então, o Blado vem para o planeta Terra, encontra a Batatinha, a princesa do Jardim Cantante, ela canta e encanta, vem para cá, encontra a Papi e o Gai, os netos do maior papagaio de pirata de todos os tempos, né? Então, são guardiões das histórias. O Dr. Ratazano, que daí a gente vai trabalhar sobre a questão da dualidade, do bem e do mal. A criança na escola, não existe criança má, né? A criança não é má, ela tá faltando compreender o que ela tá acontecendo ali. Então, e o Kabu vai fazendo essa gestão com essas crianças. Isso é uma questão de inteligência emocional que a gente quis passar para essas crianças. Dentro da pandemia, falou, existe uma inteligência emocional. Existe o conflito todo que a gente está vivenciando no planeta, tudo que a gente está fazendo. Existe uma missão também que a gente tem que ter nessa passagem, né? Então, o Kabu, ele tem muito cuidado em relação a isso, né? Do criar, do educar, então... Você projetou tudo isso, primeiramente, pensando nos seus filhos. Sim. Então, quando você pensou nos seus filhos, você quis promover o melhor para eles. Lógico que se dentro da sua casa havia uma dificuldade, era uma dificuldade dentro da casa de milhões de famílias. As né? dificuldades e as facilidades, elas são escalonáveis. E elas são praticamente padronizáveis. Porque se você pega assim, a escola de Pernambuco, ela tem uma estrutura diferente da do Rio Grande do Sul, mas as fragilidades são muito parecidas. E a gente consegue perceber isso. As fragilidades são notáveis que elas são parecidas. Então, como a gente está usando a tecnologia, como a gente está usando a parte da ludicidade, como a dificuldade da minha filha pode ser parecida com a dificuldade de alguém lá. Às vezes, estruturalmente, são diferentes. Mas emocionalmente são bem parecidas, né? Do educar também. Estudando um pouco o Kabu, eu percebi que você não se preocupou apenas com as crianças de forma geral, mas você se preocupou com aquelas especiais. Sim. Porque existem milhões de crianças especiais. E aqui a gente vai entrar nesse tópico de falar da inclusão, porque você se preocupou em incluir essas crianças.
Quando você criou o Cabu, você já tinha planejado que todas as crianças fariam parte, inclusive as que possuem alguma necessidade especial, ou isso surgiu depois? Quando veio essa ideia, você pensou nelas? Como que eu vou fazer para inseri-las dentro do meu projeto? Eu venho de uma escola Montessori e a minha formação existiam crianças de todos os tipos dentro da sala de aula. E pra gente não existia diferença. E pra mim, na minha formação, não existia diferença. Então, aí depois que a gente falou... Eu tive um aluno especial na nossa sala que a gente sabia que ele era especial, mas ele era de fato especial. Pra gente, ele era um aluno normal. Sim. E eu falei, a criança não sabe diferenciar as dificuldades, talvez cognitivas, algumas coisas assim, mas ela sabe que as crianças são todas iguais. Não tem cor, não tem credo, não tem classe, não tem nada. Você pega duas crianças diferentes, coloca elas pra brincar, elas vão brincar. O problema daí tá depois quando os pais começam a criar essas barreiras, Sim, né? quando elas aprendem... E o Cabu vem com essa barreira quebrada. Então, assim, o Cabu, ele não tem barreira as crianças são tratadas iguais. Então, eu falo, vamos brincar? Vamos brincar. Eu vejo muito isso com o Dr. Ratazana. Porque o Dr. Ratazana, para quem ainda não tem, né, o livro... já li todos. Já em todas as livrarias do Brasil, hein? Isso aí. Muito legal. O Dr. Ratazana, ele faz muita bagunça. É arteiro. Ele é. E o Cabu, com todo amor e carinho, é claro que não deixa... Mas né? Existem limites. Exato, tem aquele limite. E eu acho tão interessante como que traz isso nos livros, né? Aquele limite que ensina. É um limite que ensina. Então, o Dr. Ratazana, sim... É muito arteiro, muito bagunceiro, mas o Cabu tá lá e fala: Doutor Ratazana, talvez você esteja um pouco zangado por isso estar agindo assim. O que tá acontecendo com você? Começa a conversar, né? Para poder entender o que o Doutor Ratazana tá sentindo e traz aí uma solução pro Doutor Ratazana. Ajuda ele a encontrar, né? Na verdade. Então, de fato, a educação emocional, socioemocional, é muito alta nos livros. Não, e assim, eu tenho um público que gigante, de verdade. É até impressionante, porque a gente teve na feira Abrinha agora, 2 dias, e milhares de crianças tiraram fotos com a gente, e centenas delas estavam dentro de algum espectro. E a gente não sabe o porquê, mas existe uma conexão muito grande com o Cabu. Eu acho que é porque existe essa trava, assim, não tem bloqueio. Todas as crianças para o Cabu são iguais. E a gente inclui elas de forma natural. O Mensageiro, que é o nosso personagem também, que trabalha, que traz as Mostra pra gente. Aqui, ó, o Mensageiro. O Mensageiro tá com o Cabu aqui. Ele traz as cartinhas do planeta Terra. Ele foi pensado para alguém especial? Você planejou ele com algum objetivo especial? Tinha alguém ali no meio que fez lembrar? Que te inspirou? O meu irmão, meu sócio, ele tem um filho que está dentro do espectro. Então, pra gente, isso foi uma sensibilidade que a gente despertou nisso. Legal. A gente precisa incluir isso de alguma forma. Porque cada vez mais a gente tem percebido que existe assim, aquela criança é mal criada. Não, talvez ela esteja com um problema, alguma coisa... Não um problema, talvez... Desordem emocional. Uma desordem emocional, ou talvez... Ela tem uma sensibilidade sonora, Sim. ou talvez ela tenha uma sensibilidade de toque, de visual. E a gente precisa entender isso, incluir essa criança de fato, né? E o Mensageiro é isso. Até nesse livro é interessante porque ele tem um surto, né? Por causa de barulho. E o que acontece quando tem um surto? Aí O que se deve fazer? O Cabu abaixa, ajuda. fica calmo, ele fala, não tem problema, tá tudo bem, tô com você e tal. E o Ratazana tentando fazer uma bagunça ali, né? Aí até o Dr. Ratazana percebe depois que ele estava errado, pede desculpa e tal. Isso é muito interessante para a sala de aula, porque, professor, se você tem algum aluno em sala de aula, que hoje nas escolas, né, nas salas de aulas, tem muito, né? Você pode trabalhar esse livro. E é muito interessante porque a gente escuta muito, né, algumas instruções que não são corretas. Finge que não está ouvindo. Deixa ele de lado. Presta atenção aqui. E não é esse o ideal. Não procura entender de que forma você pode incluir. Cuidar, e não traz ele Exato. para dentro da sala de aula. Exato. E com esse livro,
o seu aluno pode entender, você pai também, não como esse livro, pode entender como abraçar. E não só o aluno que está dentro do espectro autista, né? É o aluno que está convivendo com ele também. Exato. Eu acho até que é principalmente para Pra esse ele, que convive. Porque daí a gente vai falar, daí já entra já também o bullying. Então, também que é super importante. Que casa também. Então, a gente tem aqui o Blado também. O Blado, o Dr. Ratazana e o Cabu. A gente também fala sobre essa questão do bullying, o cyberbullying. Isso é uma coisa que acontece. Sim. Acontece. A gente não pode fingir que não acontece. E dentro da sala de aula, professor, isso é uma ferramenta incrível para você utilizar dentro da sala de aula. E eles têm um contexto. Então, o mundo de Cabu, ele não deixa... O Cabu, ele se preocupa em preencher cada lacuna que está ali. Então, porque como a gente transformou um projeto 360, a gente está desde os livros, com vídeos complementares, com as ações nas escolas, com as entregas dos projetos, com o projeto final maker, aquela criança tá Fazendo de fato... com as mãos, construindo, entregando alguma coisa. Então, assim, a gente desenvolve a criança, ajuda no processo de desenvolvimento daquela criança do começo ao fim, assim. Então, a gente tem um processo todo linear, né? Você tem alguma memória recente ou não tão recente onde aconteceu, assim, alguma situação com uma criança com necessidade especial, seja um cadeirante, seja alguma criança que tem algum déficit, né? E que marcou a sua história, de repente num show, de repente numa entrega de algum projeto. Conta pra gente como que foi isso. Eu tenho muitas. Na verdade, eu posso de ontem mesmo. A criança, eu fico até emocionado, porque é difícil, né? Pode se emocionar, que você tem liberdade. Eu me emociono, porque a gente escreve tudo com muito carinho, muito cuidado. A gente cria tudo com muito zelo, assim. O Cabu acaba que faz como se fizesse para os filhos dele, né? Assim, tá fazendo aquilo ali com muito... Eu me vejo muito como professor, sabia? Me vejo muito como professor. E aí a gente estava ontem... a gente estava ontem na feira lá, e aí tem uma menininha que a gente sempre encontra ela. E ela tem uma doença que os ossos dela são de vidro. Então, ela é cristal, né? Que ela é super frágil. E ontem ela estava toda enfaixadinha. Ela é bem pequenininha, na cadeira de roda, assim. Ela falou, Cabu, você faz meu dia ser, assim, incrível. Você faz meu dia ser... Aí eu falo, nossa, a gente não tem noção. Valeu a pena. A gente não tem noção. Porque... Quando eu acordei a minha esposa de madrugada, eu falei, Silvinha, eu quero fazer um projeto assim, 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 porque eu vou salvar o planeta. Ela falou assim, se você salvar uma criança, esse teu sonho vai estar valendo. Gente, que incrível. E aí, sabe, toda vez que acontece isso, eu falo, cara, uma criança. E a gente vê quanto isso está transformando, né? Eu tenho um caso também que é uma menina que ela tem um autismo tipo 3. Ela não tem conexão, ela é não verbal. Então, ela não desenvolve frases, conexões com frases completas. E ela só fala a música do banho e da comidinha. Então, as únicas palavras que ela fala são as minhas músicas que eu escrevi. Gente, olha. Então, e a mãe dela, quando... É assim, é um choro, né? Aí o Cabu chora de cá, a mãe chora de lá. O Marcos Tadeu também chora. Tá, aí eu choro. Todo mundo chora. Eu choro. E a gente sabe quanto isso é muito forte, né? Igual dia 12 agora, dia 12 de março, eu recebi um convite para ir no aniversário. E assim, a nossa agenda tá muito corrida, tá tudo muito gravando, fazendo show. Então a gente tem o canal de televisão, tá tudo muito corrido. E aí eu recebi um convite de um amigo do Cabu especial também. Ele tem um irmão cadeirante. E ele falou assim, Cabu, o meu sonho era que você viesse no meu aniversário e tal. Eu falei assim, eu vou. E aí eu encontrei ele na feira ontem. Encontrei ele na feira de São Paulo. Ele mora a 200 quilômetros da minha casa, mas eu vou no aniversário dele. E aí encontrei ele ontem. Aí estava eu, meu sócio, o João. Aí a hora que o menino me encontrou, ele ficou parado. Ficou parado, assim. Tipo, o que eu faço agora? Aí a mãe dele falou, tá tudo bem, Brian? Ele falou... Ai, meu falei, mas Deus. você tá triste? O que aconteceu? Oh, mãe, eu tô muito emocionado. Aí eu falei, não acredito. Você vai fazer eu estragar minha maquiagem aqui Aí no ele falou, evento. eu tô muito emocionado. Que lindo. E a gente escutar isso de uma criança de Sim. 4 anos, que ela está emocionada, é assim,
falei, a missão nossa tá sendo... Tá certo aquele processo nosso, né? Muito bacana. Cara, é impressionante, assim, as histórias que você vai contando e realmente são histórias que a gente não ouve comumente, né? Você escuta sobre várias coisas, mas sobre querer salvar o mundo, a magia das crianças, a questão de fazê-las sonharem, de fazê-las brincarem, é uma coisa que eu realmente nunca ouvi. E quem diria, né, que um dia você ia vestir uma camisa dessa e ia assumir essa missão de trazer as crianças para o lúdico novamente, né? Você está falando do contexto das escolas, né? De que o seu material foi desenvolvido não só para o pai educar dentro de casa. Por exemplo, se eu quiser levar um livro desse para dentro de casa e educar minha filha com ele, vai ser super válido. Mas também para os professores. Então, Sim. é uma inclusão geral. Por exemplo, esse aqui, ó, eu amo a minha escola. E é uma coisa que eu amo escola. Eu amo escola, eu amo estar em escola, eu amo conseguir participar de um projeto. Quando eu tô na escola, eu falo, sabe a comidinha da escola? Eu gosto daquilo. E eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que fazem a estrutura da escola. Sim. Tenho um carinho muito especial pela pessoa que é o zelador da escola, pela aquela tia que faz aquela merenda, pelas aquelas pessoas que estão limpando. Que fazem a escola acontecer, né? E você sabe que às vezes eles passam em branco em algumas situações. Sim, e eu falei, ó, eu vou fazer o livro e eu vou colocar essas pessoas como as pessoas principais aqui. Porque aí acaba um ano para começar um outro ano, e aí os alunos estão chegando. Eu falei, e quem tomou conta da escola, quem fez ela foi o pessoal da manutenção, que fez... Isso é uma relação afetiva com a escola que a gente tem que desenvolver. A criança tem que saber a escola que ela está ali, o espaço, o cuidado, o carinho. Porque se ela joga lixo no chão, alguém vai ter que pegar aquilo. Por que eu não posso não fazer aquilo? E isso leva para casa. Respeito, né? Isso a gente leva para casa, né? Marcos, a infância é uma parte fundamental da nossa história, assim, né? Existe um prazo ali de validade da criança, onde o caráter dela vai ser formado. Sim. E onde ela vai carregar isso para o resto da vida. E é exatamente nessa fase que o Kabu entra, é onde a imaginação, onde está tudo aflorado. Estimular essa imaginação desde cedo, ela não promove somente a criatividade, mas ela também ajuda as crianças a desenvolver várias habilidades, como a resolução de problemas, raciocínio lógico e tudo mais. Compartilha com a gente como você visualiza essa parceria da tecnologia, agora a gente já está falando da tecnologia e dos produtos microkids, com o mundo de Kabu, incluindo os professores, né? Que no caso aqui a gente trabalha com o pai, com a mãe, mas também com o nosso personagem principal aqui na Microkids, que são os professores. Eles podem utilizar o seu material na sala de aula de forma assim, no cotidiano? Ou seria um tema específico? Eles podem levar para o ano inteiro o seu material? Pode levar para o ano inteiro, né? Na verdade, assim... agora eu vou falar uma outra situação, que é o casamento do Kabu com a Microkids. Oh, meu Deus! A gente fala casamento... Conta pra gente esse casamento. Casamento é a coisa mais sagrada do mundo. E somos família. E é uma família. Na verdade, essa nossa união foi porque existe uma sinergia muito grande, né? Microkids é o M, o K e o mundo de Kabu, então o MK também. Olha, eu nunca tinha me atentado a isso. Microkids. Né? E eu acho que... Né, e eu, quando eu vi o logo, pela primeira vez, eu vi Microkids. E eu sou criativo, a gente é de criação, né? Tem um problema. Eu falei assim, Microkids. Vai longe. E essa palavra, ela tem tudo a ver com o Kabu. Esse cuidado com a criança, com a parte tecnológica, com o pequeno que pode se tornar muito grande. Porque toda criança criativa é um adulto melhor. Toda criança que consegue desenvolver um projeto de criatividade, ela consegue resolver um problema depois quando adulto. Então, essa criação, essa linha que a gente tem tudo a ver com a parceria agora com a Microkids. Na verdade, eu já nem imagino a minha vida do Kabu sem Microkids. Isso é Nós também não conseguimos imaginar Microkids sem Kabu. Professores, a paixão é grande, ó, tô levando aqui no peito aqui. E é isso. A gente consegue usar os materiais Microkids, Mundo de Kabu, a linha Maker, a linha educacional, a linha de trânsito, no dia a dia, no seu dia a dia, porque é um material que ele vai vir para somar o educar, somar a criatividade, utilizar de forma correta a tecnologia, porque a gente tem que usar a tecnologia a favor
da nossa criação. Melhorar o nosso tempo, otimizar várias coisas, usar as ferramentas, o pensamento computacional, aquele pensamento que a gente vai conseguir, assim, falar assim, ó, vamos organizar um sistema. Se você não pensa como organizar um sistema, você nunca vai conseguir organizar. É verdade. Então, como você vai organizar uma sequência de tarefas se você não conseguiu planejar isso? E aí o Cabu escolhe uma faixa etária dificílima, que é dos 3 aos 9. Seria muito fácil, seria muito cômodo eu escolher do 0 a 3, fazer uma coisa muito lúdica, muito levinha tal. Ou então do 10 a 15, que daí eu já ia fazer uma coisa para adolescente, eu ia poder falar muito mais outras coisas. Essa faixa que está se formando, criança 3 a 9, a gente tem uma responsabilidade no caráter. É uma fase muito Sim, delicada. sim. E é uma fase importantíssima que a Microkids e Mundo de Cabu vem para modificar uma geração. Porque a gente está falando que vai aplicar um pensamento computacional, um pensamento tecnológico, uma iniciação científica, uma produção maker. A tecnologia, ela acaba que não pode pensar por aquela criança. Ela tem que saber fazer a pergunta certa para a tecnologia Exato. trabalhar para ela. Outra coisa também bem interessante é que através dos livros, né, do Cabu e também dos projetos etc., a linha Maker e também do trânsito, todos eles estão voltados para a BNCC, alinhados à BNCC e também não só em temas específicos, né, em campos, Sim. não, até em temas macros, como respeito, como foi Sim. falado aqui, a inclusão, cidadania. Então, é super possível trabalhar, quem sabe, no mês do trânsito, mas também o ano inteiro com ele. Tudo existe uma conexão. Exato. Tudo existe uma conexão. Foi pensado, e assim, a gente... Agora eu vou falar como o Mundo de Cabu para Microkids. Quando a gente entrou nessa nova fase Mundo de Cabu Microkids, a gente percebeu o quão potente vocês são, o quanto inteligente vocês são, quanto a gente está somando dentro da nossa estratégia, assim, com muito cuidado, muito zelo, muito carinho, muito respeito. E assim, sempre seguindo um conceito educacional. A BNCC sendo a diretriz para a gente desenvolvendo, pensando na ponta do professor. O professor tá sempre quando a gente vai fazer alguma reunião, alguma coisa fala assim, e o professor, como ele vai usar isso? E o pai, como recebe isso? E a criança, como vai? E assim, a gente faz todas as problemáticas e acerta tudo. É que a gente é bem alinhadinho no nível de você, ao produzir um conteúdo para crianças de fora, não entregou menos do que você entregaria para os de casa. Sim. E nós também da Microkids pensamos assim. Eu não vou entregar algo para o outro que eu não entregaria para o meu filho, que eu gostaria que ele recebesse. Então, a gente tem sim esse senso de responsabilidade e essa parceria 110%, Não. porque isso também vem de vocês. Não imagino mais. Mundo de Cabu, sem Microkids. E sabe o que eu acho interessante? É que o Cabu vem trazendo todo esse contexto, né? De trazer o lúdico, de trazer a criança para poder imaginar, de salvar o planeta Terra. Em um dos seus vídeos, até presencialmente, você ensinou a galera, vamos construir um aviãozinho de papel. Porque um monte de criança já não sabe mais como fazer um aviãozinho de papel. E aí você vem com essa proposta para que as crianças, né, construam, façam, sabe, bota a mão na... Experiências, né, de experiência, bota também. a mão na massa. E aí a Microkids já defende isso há muitos anos, né? Que a criança ela tem que construir, a criança tem que construir, ela não tem só que consumir. E realmente, quando você começa a falar um pouco da história de como foi, assim, uma conexão perfeita, é porque faz todo sentido. A Microkids defende que a criança tem, sim, de fato, que construir, porque isso ensina a pensar, isso ensina a ter raciocínio lógico, Sim. o pensamento computacional. E o Cabu também vem trazendo todo esse contexto, toda essa proposta, de uma forma mais lúdica. E aí entra as ilustrações, entra a parte pedagógica. Realmente é uma parceria, assim... É impressionante, assim. Eu tenho certeza que está sendo, assim, sucesso, não só para a Microkids, também para o Cabu. Não, já consolidado, já. E assim, a gente vê que cada vez mais a gente tem acertado nessa conexão com novos materiais, novos projetos. 2024, professores que estão em casa aí, ó, estão assistindo a gente. Tem muita coisa chegando, muita novidade chegando. Eu acho que a gente está trazendo, somando também essa parte de humanizar, porque o Cabu, ele humaniza algumas lacunas que tinham do professor, assim. O professor não consegue, às vezes, sintetizar alguma coisa. A gente sabe a correria que é o dia a dia do professor,
Até para ele parar, assim, nossa, eu vou ter que fazer algum projeto para desenvolver. Como eu vou falar sobre rotação ou translação? Tá. Ele vai ter o Kabu como ferramenta, como aliado. Na verdade, o Kabu, ele é um super-herói agora. Tá cada vez mais claro na minha cabeça que eu sou... Eu não, né? O Kabu. Eu sou um super-herói como pai, como educador. E o Kabu é um super-herói da ludicidade, do brincar, da criatividade. Crianças criativas são adultos melhores. Então, a gente sabe dessa importância. E agora, o time, a liga do Kabu ali, está muito bem formada, muito bem formada. Então, a gente tem uma retaguarda muito grande com a MicroKids que possibilita a gente... na verdade, sim, professor, eu ganhei superpoderes agora, assim, ó. Ganhei superpoderes, porque é tão legal a gente saber onde a gente está, conhecer e ser muito bem estruturado por quem está perto da gente ali, né? Eu acho que você, professor, pode estar se perguntando, né? Como que um livro paradidático, que não vem com um dispositivo tecnológico, pode envolver tecnologia? Mas na nossa conversa aqui, eu já pensei em 3 planejamentos de aula. Todo livro traz algum problema. Sim. Está acontecendo alguma coisa. Então, como resolver esse problema? Né? Então, resolução de problemas, o pensamento computacional de forma desplugada, tecnologia de forma desplugada. Nós temos aqui o Mundo de Kabu fazendo o trânsito legal com jogo de tabuleiro, onde as crianças, né, vão aprender o raciocínio lógico, vão ter a paciência, aprender o perder. Isso tudo é possível. Meus planejamentos já estão aqui. Ó. E essa gestão, As ideias a gestão começam aplicada, né? Sim. A gestão aplicada ali. Então, a aplicabilidade do projeto que é muito legal. Então, a gente conseguir unir isso e trazer resultado, porque o resultado vai vir na ponta. O resultado vem na ponta. Então, assim, a gente pode falar, professores, vamos fazer uma feira de ciência? Eu vou te falar, se você for na página do Mundo de Kabu, junto com a MicroKids ali... Tem muita coisa. Eu acho que deve ter pelo menos uns 500 vídeos de experiência. Eu já utilizei vários, inclusive, ainda fiz desafio para eles gravarem, repetindo a sua experiência. É Bacana. isso. Ó, e professora, onde você estiver, faz um vídeo utilizando o material do Mundo de Kabu. Sim. Me marca. A gente adora postar os arquivos e o dia a dia. Registros, né, o desses registro dos momentos professores. especiais. É muito legal. Marca o Mundo de Kabu, marca a MicroKids também, que isso é muito legal. A gente está conectado junto a isso. Aproveita e já fala aí qual é o @ do Mundo de Kabu para os professores já saberem. @Mundo de Kabu tem no YouTube, você entra lá. Tem o nosso site também, www.mundodecabu.com.br. Lá tem nossa loja online também, que tem à disposição. Tem os jogos, os livros também. A gente também está no TikTok. É isso. Agora o TikTok vai fazer uma conexão com vocês aqui do que a gente está falando sobre tecnologia. O TikTok não é uma ferramenta que eu aprovo para os meus filhos. Meus filhos não têm TikTok. Meu filho tem 13 e minha filha tem 10. Eles não têm TikTok. Mas, por que o Kabu está no TikTok? Porque nós, como Kabu e MicroKids, temos responsabilidade de difundir conteúdo responsável. Exatamente. Aquela criança que está ali no TikTok, se ela passar por mim e aprender alguma coisa naquele curto prazo que ela está passando, a gente vai dando pílulas de conhecimento, de aprendizado. Então, ela vai ter uma conexão com a gente. E outra coisa também, né? A gente tem muito na cabeça que TikTok é uma rede social apenas de assistir vídeo engraçado, ou coisa do tipo. Mas não. Muitos jovens e adolescentes fazem pesquisas não mais no Google. E eles fazem estão lá. pesquisas. E eles estão lá. Sim, e professor também. Se você quer ter uma ideia, entra no TikTok, coloca lá, pesquisa sobre o tema, vai aparecer alguma coisa que pode te auxiliar, fazer um planejamento de aula. E é isso, é a gente ter noção de como utilizar as ferramentas. Exato. E a gente explicar para aquela criança. Igual a gente fez um trabalho muito legal falando sobre segurança na internet. Existe um lugar que é perigoso também. A internet ela tem seus riscos. E assim, gigantescos. E também aliada à BNCC, que a BNCC também traz isso sobre a segurança. Você entrou num assunto importante, inclusive o assunto do nosso tópico aqui, que é um assunto de suma importância, um tanto quanto polêmico, delicado e que merece toda a atenção, que é as crianças na era tecnológica.
nós temos aqui muitas crianças ali inseridas no TikTok. Eu já vi crianças da idade da minha filha, 3, 4 anos ali no TikTok, já sabendo rodar a telinha. Eu tenho muito cuidado com isso com a minha filha. Tipo, a minha filha não sabe nem ainda clicar no botãozinho de pular no YouTube, sabe? E eu vejo crianças da idade dela que já domina isso facilmente, sabe? E eu percebo que da sua parte, Marcos, existe uma preocupação com crianças que estão gerindo outras crianças. Inclusive, a gente veio conversando disso no caminho. Inclusive, eu vi já alguns comentários, alguns vídeos seus mencionando sobre isso, falando sobre isso, o quão delicado isso é. Porque a gente tem a tecnologia que não é a vilã. Ela não é vilã, ela está aí para auxiliar, para fazer com que a nossa vida fique mais fácil. Hoje em dia, quem disser que a tecnologia não auxilia a nossa vida a ficar mais fácil é porque ainda não experimentou ela corretamente, né? Mas, infelizmente, ela também pode ser usada para coisas ruins. E a preocupação maior é justamente nessa fase da criança, né? Onde ela começa a consumir conteúdos que não são para a faixa etária dela, que não estão agregando no conhecimento e no crescimento. E, principalmente, ela está sendo gerida por uma outra criança. E aí você teve a ideia de, não, o Cabu tem que ser um adulto. O Cabu não pode ser uma criança. Comenta pra gente, na sua visão, quais que são as consequências disso, sabe? Da criança ter essa liberdade. Não, vamos colocar vídeo aqui mesmo para ela assistir, porque eu consigo fazer as minhas coisas à vontade. Comenta pra gente na sua visão. Você, de fato, já tem uma grande experiência com isso, até porque você também é pai. Você não é só um cara que, vou fazer vídeo legal para as crianças. Não, você é pai. Então, você sabe o que uma criança precisa e as necessidades educacionais que essa criança precisa. Comenta pra gente, Cabu. É uma matéria muito delicada, mas é uma matéria que a gente tem que falar. Isso tem que estar claro. A tecnologia não é a vilã. A tecnologia não é a vilã. Tanto que a gente está aqui, usando esse espaço. Exato. Da tecnologia, a gente está longe. A gente está, talvez, conseguindo colocar centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo conectadas com a gente. Sim. A gente tem essa condição e essa capacidade de conectar. Mas a gente tem que ter alguns cuidados e responsabilidades com isso. Quando a gente fala que vai criar um projeto voltado para criança, existe um risco muito grande de como a gente vai falar. Então, levantamos uma bandeira de defesa das crianças. Levantamos uma bandeira de defesa do brincar. Levantamos uma defesa do educar. E aí, essas bandeiras que a gente preza e levanta na batalha nossa ali do dia a dia, a gente tem que ter os cuidados com aquela criança. Cuidado com o que ela está consumindo. Como eu falei, meus filhos não têm acesso ao TikTok. Isso é uma coisa que assim, não tem porque eu acho que não deve ter. Eles têm acesso porque tem o YouTube onde eles estão, quero saber o que eles estão pesquisando, como eles estão pesquisando, qual é a forma que eles estão pesquisando. Porque uma coisa que eu tomo muito cuidado, eu vou nas buscas depois e vejo o que o meu filho buscou, como ele buscou. Porque o que mais me interessa não é o resultado dele saber o final. É assim como ele está perguntando para a internet, como ele está utilizando. Hoje eu fiz até uma brincadeira legal, deixei eles utilizarem inteligência artificial para ver o que eles iam perguntar. E é muito interessante quando a gente está acertando na educação dos nossos filhos, que você vê que ele consegue fazer perguntas corretas para a tecnologia trabalhar a favor do sistema. Não deixar a tecnologia responder por ele. Então, isso é uma coisa que a gente vai tomar muito cuidado de como ter isso. Sim. A gente está desenvolvendo até um projeto aqui também, novidade. Muito projeto. Spoiler. Criança criativa. Cri. Então, nessa ideia, a gente vai criar uma inteligência artificial que vai ali brincar junto com as crianças, porque ela vai estar gerenciando junto ali as buscas das crianças, né? Então... Agora segura, senão... Não vou falar. Então tá bom. Não vou falar. Segura, porque senão a gente... Deixa pra ser novidade. Novidade. No próximo podcast a gente solta, então. Já tá quase pronto, mas a gente tem que assim, tem muita coisa legal, tem muita coisa favorável de forma segura para essa criança utilizar essa ferramenta. A internet ela tem que ser utilizada de forma correta, a tecnologia ela tem que ser utilizada de forma favorável. Os nossos materiais, microkids, etc., a gente tem um cuidado muito forte com isso. Então, a gente vai conseguir... Até quando eu conheci a Lisalba, isso foi muito interessante. Conheci a Lisalba, a gente conversou muito, falou sobre tecnologia. Eu falei, nossa, tô falando com uma pessoa
com o papa da tecnologia educacional. E ela é. Ela eu de fiquei fato. assim, ó. Eu falei, nossa. Eu Tudo também, que ela fico fala- assim quando ela fala. Não. Puro conhecimento. Eu falei, eu posso absorver mais? Aí ficou assim, eu falei, nossa. O podcast que eu gravei com ela, eu fiquei assim, meu Deus. Mas eu tava numa feira, em pé, ela falando e eu absorvendo aquilo ali, assim. A gente tava na BET São Paulo e foi uma oportunidade de ver alguém que tem um domínio sobre o que é tecnologia educacional e eu falei, é isso que eu quero. É nessa água que eu quero beber aqui, é disso que eu quero transbordar para essas crianças. A gente estava conversando e estava acontecendo uma palestra bem próxima. A gente parou um pouco, falou, vamos assistir a palestra. E ela observando assim, e aí termina a palestra. O resultado da palestra final foi assim, não foi a pessoa que fez a palestra, os slides. Aí todo mundo bateu. Que legal, mas como não foi você que fez? Ele falou, não. Foi a forma que eu perguntei para a inteligência artificial para fazer. Então, a tecnologia está a nosso favor. Temos que saber como questionar. Na hora, eu peguei eles, vem cá. A gente tem que fazer as crianças questionarem, a gente tem que fazer as crianças pensarem. Aí ela veio me explicar o que era o pensamento computacional e como a gente podia aplicar e explorar esse mundo. Eu falei, é isso. Inclusive, nós vamos trazer um episódio exclusivo sobre isso aí, o pensamento computacional. Pra gente entender na íntegra como que esse raio desse pensamento computacional funciona. Já tem data para postar ele já? Não, ainda não, mas vamos trazer. Eu vou assistir. Eu vou colocar lá na minha agenda para assistir, porque o pensamento computacional, ele é uma coisa que ele é natural. Ele é natural. A criança, ela tem esse pensamento já quando ela começa a desenvolver o andar, o falar. E o mundo e os pais, alguns professores, acabam bloqueando isso. A gente tenta lapidar demais, né? Mas aí não deixa. Não deixa. Aí vem assim, vamos utilizar a tecnologia. As pessoas são altamente tecnológicas, as pessoas estão, desde que descobriram que a pedra batendo na outra faz fogo, já pensavam como uma forma computacional. Então não tem jeito, a gente... Até porque em todo momento aparece um problema, né? Não, e os problemas, eles têm que ser resolvidos. Sim. Os problemas foram feitos para ser resolvidos. E se a gente fala assim, não quero resolver problema, a gente vai estar fugindo e vai estar aumentando o problema, né? Exatamente. Até porque a gente nunca vai deixar de ter problema, né? E quando a gente foge, a gente não resolve, a gente amplia essa situação, né? Porque se você tem um problema que não foi resolvido... E é isso que a gente precisa ensinar às nossas crianças. Porque a gente ensina que a internet vai resolver, ela vai responder. Eu posso falar, porque a gente tem uma mania de falar problema como uma coisa ruim. Sim. Isso é uma Legal você falar palavra, isso. porque a gente fala assim, eu estou com um problema. Aí a gente sempre vai pensar um problema assim, eu tô com uma perna quebrada, tô com uma dificuldade financeira. Mas não é esse problema. O problema, ele está na solução. Porque como a gente vai gerenciar isso? E esse problema... É mais um questionamento do que um problema, né? No sentido, no negativo. significado. Isso. Ele é mais um questionamento. Agora, como que eu vou responder esse questionamento? Eu vejo o problema, como pensamento computacional, como uma possibilidade de ser uma escada. Exato. Aqui eu tenho uma escada. Aí a gente coloca assim, aqui eu tenho um problema. Eu posso seguir reto e querer enxergar onde eu quero enxergar na altura de onde eu tô, ou eu posso subir nessa escada no problema, resolver ele, subir mais um degrau e enxergar cada vez mais alto. Então, a gente vê a possibilidade do pensamento computacional dessa criança enxergar mais longe. Quando a gente desenvolve o pensamento computacional com essa criança, a gente está dando altura, a gente está dando capacidade de enxergar cada vez mais longe para ela. Sim. Qual que é a sua opinião sobre a educação além da sala de aula? Como que você encoraja os telespectadores do seu canal, você tem um canal no YouTube gigantesco, né? Graças a Deus por isso, está na televisão, inclusive. Como que você encoraja os seus telespectadores a aprenderem através da exploração do mundo ao seu redor? O mundo tem que ser sentido, assim, né? Tudo tem ciência, tudo. E os nossos vídeos, eles são voltados para isso. A gente pode explorar alguma coisa que seja do sol? Claro que pode. Onde está a condição da luz? Onde está a condição é um heliocentrismo? Como é que a gente gira? Por que a gente gira? Quantas horas tem um dia? Quando a gente começa a explorar
a ambiência, a gente sai da sala de aula. O aluno, quando ele abre a porta da sala de aula, ele não vai assim, eu estou de férias. Não, eu estou pensando o tempo todo. Eu estou explorando o mundo, eu estou crescendo, eu estou conhecendo, eu estou edificando como pessoa. E cada vez que a gente sai para fora do mundo e começa a pensar como ciência, como o pensamento, eu tenho aquela matéria para fazer amanhã. Eu vou organizar. Ele organiza, ele faz a tarefa dele e ele começa a observar. Eu tenho uma coisa que eu faço muito com os meus filhos, tá? Colocando para vocês, desde muito pequenininho. Fala pra gente. Eu falava assim, Maria Flor, olha essa árvore. Ela olhava a árvore assim. Agora imagina a raiz dela. O mesmo tanto que ela tá para fora, ela pode estar para dentro. Ou ela pode estar abraçando uma outra árvore e a gente não tá vendo. Uhum. Ela falou assim, pai, eu consigo enxergar a raiz dessa árvore. A gente desperta o criar nela numa coisa que a gente não vê, que a gente não sente ali, mas que a gente consegue trazer isso para o pensar. E isso, quando a gente está falando assim, a educação está para fora da sala de aula, ela está complementar a tudo aquilo. Quando a gente vem com uma estrutura, com todo esse equipamento aqui, igual o trânsito a gente consegue trazer a aplicabilidade de um trânsito mais seguro, de como ela deve atravessar a rua, de como ela deve não atravessar a rua. Sim. Para que servem as placas de trânsito? Para que servem aquelas placas de velocidade? Quais equipamentos utilizar em algum tipo de transporte? Quais são os equipamentos de segurança? Sim. O que são sinais luminosos? O que são sinais sonoros? Então, assim, a gente sabe que tudo isso são ferramentas para facilitar o convívio dessa criança no mundo. Nós somos seres sociáveis, nós somos seres que vivemos em sociedade. E isso é natural. Se a gente tem ferramentas ainda para potencializar isso, a gente pega os professores, os pais, as nossas ferramentas e entrega crianças perfeitas para o mundo, né? Muito bacana, muito bom mesmo suas experiências compartilhadas aqui com a gente. A gente já está indo para o final do nosso episódio. Que pena, né? Porque essa conversa aqui poderia durar no mínimo umas 3 horas. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de te perguntar o que você tem de especial para dizer para os nossos professores que estão nos assistindo? Tem alguma mensagem específica que você gostaria de deixar para as crianças com relação à tecnologia ou com relação ao mundo da imaginação, ou tudo o que você tem proposto? O que você quer deixar para eles hoje? Vamos lá. Aí a gente chora de novo, né? A gente chora de novo. Mas professores, de verdade, vocês são os super-heróis do planeta Terra. Vocês são fonte de tudo aquilo que a gente bebe no final. Porque os professores são a ponta de tudo. Se existe um médico, é porque existe um professor. Se existe um advogado, é porque existe um professor. Se existe um bombeiro, é porque existe um professor. Um gari, porque existe um professor. O professor, ele é fonte de tudo. Assim, é uma profissão que eu sou apaixonado de verdade. Toda vez que eu encontro um professor, eu falo, professor, muito obrigado. Muito obrigado pelo... Ai, Cabu, você é um super-herói. Eu falo, não, eu só tô te ajudando. Você é o super-herói. Vocês são, de fato, aquilo tudo que a gente tem para mudar a sociedade, mudar um planeta. Os professores estão na sala de aula, eles passam... A gente sabe de todas as dificuldades que o professor tem, do corre-corre com alunos. São 30, 40 crianças criadas em lares diferentes, com pensamentos diferentes, com dificuldades diferentes. Recursos diferentes. Recursos diferentes. Exato. E o professor, ele consegue administrar aquilo com uma maestria. Por isso que até chama maestro em espanhol, porque ele é de fato um maestro. Ele consegue pegar aquele monte de tambor ali que tá batendo ali e põe numa sintonia. Ele consegue. Até... Eu fico muito emocionado que às vezes eu vou em escola no final do ano, assim, e eu vejo o professor dando tchau pro aluno quando muda de... Sim. Deve dar uma dorzinha no coração. Doido, gente, vocês não entendem. E aí você vê o passarinho indo embora, criando asa, indo assim. Então, professor, muito obrigado. Eu, como Marcos Tadeu, agradeço. E agora eu, como Mundo de Cabu, não como Cabu, porque o Cabu não sou eu. O Cabu é um personagem que tá aqui do mundo já. O Cabu é mais de vocês do que meu. Mas eu, como Mundo de Cabu, como criador desse processo todo, e eu agora como MicroKids também, porque eu acho que eu posso falar como MicroKids já. Com certeza. Que quando a gente assina junto Cabu e MicroKids, a gente tem uma responsabilidade do que tá falando. Agradecer, e a gente tá junto, o que vocês precisarem,
ideias, mandem ideias, porque a gente Com responde. certeza. Acabou, Marcos, MicroKids, eu queria falar sobre Tal assunto. o assunto que você quiser, a gente vai te ajudar. Entenda que o Mundo de Cabu e a MicroKids são ferramentas de solução para vocês. A gente está aqui. Excelente. E É muito importante, assim, o que você falou sobre os professores, que eu não posso sair desse podcast hoje sem também mencionar isso. Eu sempre menciono nos podcasts que a gente grava aqui, mas eu gosto sempre de enfatizar, Marcos, que eu achava que o professor era uma figura importante na sociedade. E não era um profissional que estava, sabe, na minha visão. O professor. Até que um dia eu tive uma filha e precisei colocar ela na escola. E a figura da professora se tornou muito importante. Eu acho que eu nunca vou esquecer a tia Elaine, que foi a primeira professora da minha filha, e como que marcou, assim, de ver como que minha filha progrediu, sabe, com os cuidados. E aí, não só, como se não bastasse, né, inserir a minha filha nisso e ver a importância do professor na vida da criança, eu ainda vim trabalhar no mundo, no universo dos professores. Eu não penso como professora, não sou professora, acho que eu nem tenho vocação para ser professora, mas é uma classe que merece todo o meu respeito e meu aplauso. Pelos vídeos que eu recebo, sabe, do professor desenvolvendo em sala de aula, as dificuldades que eles encaram e vence, sabe? Professores que vencem. Semana passada nós gravamos aqui com uma professora que venceu na raça a dificuldade de, sabe, fazer as crianças desenvolverem a tecnologia. Ela foi lá, usou os dados da internet dela e foi assim, sensacional ver como esses profissionais, sabe, eles são tirados assim, eles ó, carregam a dedo. amor, gente, carregam amor. obrigada. Exato, Carregam sabe? amor. Exato. Mas sabe o que me fez sentir professora? Foi quando eu vi que um pedacinho de mim foi colocado no aluno. E é verdade. E eu vejo muito isso em você, Marcos. E você sabe que... Fico muito feliz por isso, porque a gente que está em sala de aula, quando tem esse contato com o aluno e consegue, não é transferir conhecimento, mas você vê o que você trouxe para ele ali. Quando você está dando aula e você olha para ele e faz... entendi. É muito Nossa, dá uma explosão na cabeça do professor. Deve ser muito satisfatório. Yes, consegui, é isso mesmo. E a forma como você fala com as crianças, de certa forma, cuida também através da internet. Nós, professores, sabemos o quanto é difícil selecionar conteúdo na internet para trazer para os alunos. Então, ver todo o seu trabalho em prol dessas crianças, em prol de não deixar a criatividade, a imaginação morrer, é muito importante. Eu vejo em você um educador obrigado. que transforma também a vida das crianças. E até respondendo uma pergunta que vocês me fizeram aqui antes de começar, falou assim, qual é a sua formação? Qual é a formação do Marcos, né? Eu fui uma criança muito brincante, né? Eu fui uma criança muito ativa. Eu tratei o TDAH muito cedo, quase 10 anos trabalhando no TDAH. Uma dificuldade muito grande de lidar com a escrita e tal. Sim. E hoje eu me vejo como escritor, né? Com um monte de livro escrito, com o projeto eu roteirizo hoje. Falo, venci mesmo, né? E aí, fui fazer algumas coisas. Eu falei, quero salvar o planeta. Quero salvar o planeta Terra. Vou fazer agronomia porque eu sei que eu acredito no processo agroflorestal e existe uma forma de salvar o planeta. O chamado foi muito mais forte pro educar, né? Sem querer... Largo tudo. O que você nem imaginava, vou né? Virar o Cabu. Está salvando o mundo com ferramentas diferentes. E aí eu fui o palestrante de uma palestra para mestrados da USP. Que legal. Mestrandos da USP, né? Os mestrandos da USP. Eram quase 40 fazendo a palestra. E eu era o palestrante. E aí eu falei para ela, eu não tenho formação. E falei com vergonha, assim. Eu falei, eu não tenho formação. Ela falou, não fique com vergonha. Você é um educador. Você é um educador e um ótimo educador. Você tem a vivência de um educador. Exato. E você é a ferramenta que os professores que são formados precisam também. Então, eu fiquei muito orgulhoso, assim, de poder falar que eu sou um educador. A gente sempre está fazendo curso, sempre está se especializando, está todo momento estudando. Eu estudo muito o tempo todo, então, porque eu tenho que saber todos os assuntos que aquela criança está desenvolvendo nessa faixa de 3 a 9. Então, são assuntos muito distintos, mas são assuntos incríveis, assim, que eu
fico muito feliz de poder ser um educador. E agora, um educador da MicroKids, né? Muito bom. Aí Nossa. sim, aí sim. Pois é. Olha, nós estamos chegando ao fim desse episódio. Eu agradeço muito pela sua atenção, por ter nos acompanhado até aqui. Este episódio foi realmente muito especial. Você, professor que está nos assistindo, você tem o nosso respeito, você tem o nosso aplauso, você tem um lugar de destaque aqui na MicroKids, porque você é a figura mais importante aqui para nós. Tudo isso aqui é pensando em você. As gravações de podcast, os nossos conteúdos são pensando em você, para que você avance, para que você promova a tecnologia na sua sala de aula e para que você supere todas as dificuldades. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito pela sua participação, obrigado. Marcos. Eu espero receber você aqui novamente nos nossos podcasts. Favor. E até, professores, vocês são tão valorizados que é o seguinte, eu geralmente não dou entrevista, porque quem tem que aparecer é o Cabu. Mas eu acho que a gente tem que ter esse vínculo também aqui. Sim. Sim. Marcos, pai, educador, que agora É faz importante. parte do projeto MicroKids. Eu acho que a gente tem que estar sem essa máscara aqui do Cabu, tá com a cara limpa, para falar para vocês que de fato vocês são importantes e contem com a gente para tudo aqui. Muito bom. Professora Fernanda, obrigada por nos dar É, aula. aplauso para a professora. Pois é, a Nossa, eu me professora senti aqui, né? Muito especial. Muito especial. Representando todos os professores. Sim. Ó, eu vou te falar que Olha, ela não tem queria lista, gravar tá? com a gente. Gente, Ó, representando os porque é uma professores, honra, né? hoje a gente tá em mais ou menos, tá? Mais de 30, acho que mais de 30 mil salas de aula todos os dias. Sim, com Muito certeza. bacana. Então, o professor está sendo representado aqui pela nossa Sim. Fernanda. Obrigada, professora, por Obrigado. ter vindo aqui Eu que conversar com a agradeço gente. por todo, assim, falando como representante dos professores, né, que estão aí do outro lado, é uma dádiva. É uma dádiva fazer parte da tecnologia MicroKids e uma dádiva poder ter vivenciado o mundo de Cabu em sala de aula e hoje saber que outros tantos professores também podem ter essa oportunidade. Obrigado. É muito legal saber disso. Muito bom. Olha, eu não sou professora, não entendo muito desse sentimento, mas deve ser bom demais trabalhar com Cabu na sala de aula. Pois é, muito obrigada a vocês dois. A gente E é vai isso. encerrando esse episódio. A gente espera que você se inscreva no canal, comente favor. aqui, Isso ó, aí. tudo que você achou, suas considerações. Se quer mais o Cabu, E eu comenta aqui também. quero participar mais aqui, viu? É isso Quero aí. participar mais. Vamos ter mais Sim. episódios e aí a gente se encontra aqui nos próximos episódios. Tem muito conteúdo bacana vindo por aí. A gente vai falar sobre pensamento computacional, entre outros assuntos interessantes aí da isso. tecnologia educacional. Um abraço, a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Obrigado.